Aqui comigo o Ricardo Agea, ele que é um presidente da AD Guarulhos, lida muito com o esporte aqui na cidade de Guarulhos, vai falar para a gente aqui como é que está o esporte na cidade, esporte profissional, também o esporte de base e também sobre a nova sede, né, a sede social que está sendo construída, vai contar para a gente como é que está aqui, já convidou inclusive para fazer uma visita lá, com brevidade nós vamos conhecer lá o espaço, tem muita gente boa ajudando a construir, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Guto, boa noite, amigos do Radar, boa noite, Virgílio. Então, boa noite à equipe toda do Radar aí também. Toda vez que eu venho aqui eu gosto muito, porque o Radar fez um pouco parte da minha vida, né? Então eu tenho história aqui no Radar. Então eu deixo um abraço pro Pedro, da ausência dele aqui, mas muito carinhoso com todos aqui do Radar. Eu tenho um carinho muito grande. E você é sempre bem-vindo aqui, viu, Ricardo? Obrigado, obrigado. A gente está agora, você falou da sede, né? A gente está no projeto da sede própria do clube, é uma sede social, né? Uma sede própria social, é uma sede própria que resgata a origem do AD Guarulhos, né? A origem do Vila das Palmeiras, né? A gente nasceu no bairro da Vila das Palmeiras, ali atrás do primeiro DP. Certo. E a gente conseguiu, com a graça de Deus, adquirir um imóvel lá. E onde fica esse imóvel? No mesmo local, né? Na região. Na região, na mesma quadra praticamente, né? Na Estilac Leal. O clube chegou a um período da sua história alugar o imóvel, fazer lá um alojamento, tinha a sede do clube mesmo, certo. Aí migrou para uma quadra, enfim, aí a gente acabou deixando de fisicamente estar lá, porque precisava estar num campo de futebol. Então a gente tem um registro de endereço que é em um outro campo, que é no Lago dos Patos, lá, que é o Cícero Miranda, onde a gente treina, né? Quantos anos tem o AD Guarulhos? Nossa, 58 anos. 58 anos. A pandemia me fez perder alguma coisa de delay de data, porque a gente tá 2 anos quase parado. 55, 56, está indo para 58 anos. O clube, na verdade, tem 2 datas, né, aí, né? Tem a data do registro, que é um pouco mais recente, e a data lá de trás, de quando surgiu esses meus velhinhos, que eu ponho uma aspa aqui muito carinhoso, que fizeram essa história do Vila das Palmeiras, né? E aí o Pascoal Tomé, eu sempre conto isso porque é importante, o Pascoal Tomé, como prefeito da cidade, disse, olha, eu queria apoiar vocês, só nós jogávamos futebol profissional na cidade, e ele pediu que a gente mudasse o nome para Guarulhos, né? Então aí mudou para a Associação Desportiva Guarulhos, que era a Associação Desportiva Vila das Palmeiras. Que faz sentido, né? Que faz sentido você mencionar aí o ex-prefeito, saudoso ex-prefeito Pascoal Tomé, faz todo sentido levar o nome da cidade para as competições, aliás... daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre a situação geral do esporte da cidade, mas a gente gostaria que fosse muito mais vistoso, tivesse muito mais investimentos. Mas vamos lá, continua. Esporte que o Pascoal Tomé tanto apoiou, né? E como é que está o atual estágio lá dessa sede? Qual que é o propósito? O que é que vai ter lá? Quais são os atrativos para vocês se reunirem lá? Estamos em reta final. Mas eu soube que tem muita gente ajudando. Sim, muitos empresários, amigos, políticos. Eu não vou citar aqui para não ser deselegante com nenhum deles, mas na minha rede social. Algum, né? Na minha rede social eu sempre faço um agradecimento, né? Muita gente às vezes em off ajudando, né? Todo mundo contribuindo, cada um pouco com o que pode. A gente fica muito grato, muita gente boa, né? Fazendo doações, mas que na verdade é aquele detalhe final, né? Essa hora de a gente dar aquele capricho, então a gente está se cotizando lá para fazer uma bela churrasqueira, um espaço gourmet, porque se cozinha muito bem lá, os nossos velhinhos lá do Vila das Palmeiras são exímios cozinheiros, né? A gente tem uma mesinha lá de dominó, de cacheta, né? Mas mais para passar o tempo ali, né? Bom, então espera que agora nesse segundo semestre, com mais pessoas vacinadas, deve ter uma inauguração lá, assim que for possível, né? Sim, tem um pouco mais de aglomeração. Pretendemos fazer uma inauguração, convidar as autoridades da cidade, né? Mas você já está convidado para passar lá e conhecer nosso projeto. É perto ali do centro de Guarulhos, atrás ali do primeiro DP, uma localização privilegiada. Eu agradeço o convite, com certeza irei sim conhecer. É sempre bom prestigiar os esportistas da cidade, o esporte da cidade, principalmente aqueles que têm uma trajetória histórica aí na cidade de Guarulhos. Mas falando um pouquinho do esporte de base, como é que está o esporte de base aí da AD Guarulhos? Guarulhos que tem 2 times no profissional, né, que é a AD Guarulhos e também o Flamengo Guarulhos. Como é que está a atuação da AD Guarulhos, tanto da base quanto também no profissional? A pandemia fez com que a gente ficasse muito tempo parado, né? A gente está bem empolgado agora com esse segundo semestre, a volta, essa vacinação, né? Esse adiantamento da vacinação. Então as perspectivas são boas. Então a gente está organizando os campeonatos, estamos conversando, temos reuniões na Secretaria de Esporte, estamos muito animados e otimistas com o secretário de Esporte, com o Ronaldo, né? Você acha que agora vai?
Porque o histórico que eu percebo da cidade de Guarulhos em relação ao esporte, e eu tenho 34 anos de idade, então não tenho tanta experiência assim. O que eu sei é que as pessoas falam que teve uma época muito mais gloriosa para o esporte da cidade. Então não é uma crítica especificamente à atual gestão do prefeito Guti ou até do Sebastião Almeida ou até mesmo do Eloy Pettá. Mas a leitura que se tem é que a partir do ano 2000, quando o PT venceu a eleição aqui, quando chegou ao poder o Eloy Pettá, o esporte foi ficando um pouquinho de lado, que as gestões anteriores teriam investido muito mais no esporte. E de lá para cá, o esporte não tem evoluído. A gente vê vários ginásios que até hoje estão fechados aí, ou não rendendo, não sendo usados da maneira como poderia. Você tem uma perspectiva disso melhorar, disso reverter? Guto, é difícil falar numa situação que a gente ainda está com perspectivas de reabertura das praças esportivas, os patrocinadores, porque o esporte ele precisa de patrocinador. O esporte ele pode ser fomentado, sim, pelo governo? Pode, claro que pode. Mas ele tem que ser também uma plataforma de uma vontade de governo, né? O Pascoal Tomeu, por exemplo, só fazendo uma análise, uma aspas aí, ele tinha como plano de governo incentivar o esporte, era uma máxima dele, né? Ele gostava disso. O Eloy Pettá não tinha isso, era diferente, né? Não que não pudesse ter apoiado ou não, mas eram diferentes. O Pascoal um pouco mais de alto rendimento. Tá? Não, para alto rendimento, né? São perfis, né? Uhum. E o Eloy ali um pouquinho mais na formação, né? Da base, enfim. Mas assim, períodos, né? E aí passamos por dificuldades, os nossos próprios esportivos foram um pouquinho desgastados, ficaram um pouco abandonados, né? Precisando de reformas, e o atleta precisa dos próprios em perfeito estado para desenvolver. Estou falando de tudo, não só do futebol, né? E a base? Como é que está a base hoje na AD Guarulhos? Eu soube que tem um novo patrocínio, até a produção veio aqui fazer um alerta. Tem a foto aí do novo patrocínio, que está ajudando aí no esporte base da AD Guarulhos? Se quiser falar um pouquinho, Ricardo, fica à vontade. É um colégio, né? É um colégio que está nos ajudando. Hein? Bonito. Dá para aumentar ou não dá para aumentar? Acho que já está no... Espera aí que ele vai aumentar ali para a gente... Ficou muito bonito, ficou muito bonito. Ele vai aumentar ali para pôr a marca do patrocinador. Patrocinador que nos ajudou, né? O Leão Latino. Ah, que legal, hein? Aí, ó, agora sim, pô, ajuda a gente, né? E que camisa bonita, hein? Põe a azul também, essa é a branca, né? E a gente é patrocinador só da base, né? Não é um patrocinador do futebol profissional ainda, que disputa agora no segundo semestre, a segunda divisão. Mas é feito pouco pelos pais, a ajuda de colaboradores, é muito difícil, não é fácil. A gente não tem uma sequência financeira para poder organizar. Mas estamos fazendo um bom trabalho, estamos disputando as categorias, temos tido bons resultados. De vez em quando surge um talento aí da cidade de Guarulhos, né? Jogando no profissional. Sim. Só pedir uma opção, 18 horas e 43 minutos, 18h43, o Radar de Notícias, que é ao vivo, de segunda a sexta-feira, pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais, aqui hoje com o Ricardo Agea, ele que é presidente da AD Guarulhos, falando um pouquinho sobre o esporte da cidade de Guarulhos. Ô Ricardo, quiser deixar mais algum recado, a gente está caminhando aqui para encerrar, né? Desejar boa sorte aí na sua gestão, continue trabalhando lá e que a AD Guarulhos e os times, os esportistas da cidade de Guarulhos tenham mais motivo para se alegrar. E uma pergunta aqui final da minha parte, o que falta para Guarulhos ter um time na primeira divisão? Sei que você já respondeu essa pergunta diversas vezes, a audiência é rotativa aqui no Radar de Notícias. O que falta para a cidade de Guarulhos ter um time na primeira divisão, pelo menos do Campeonato Paulista? Quanto tempo eu tenho para essa resposta? 1 minuto. Ó, a verdade é a seguinte, é acreditar no gestor. Quando você falou que a gente estava tratando um pouquinho da história do esporte da cidade, nós ficamos com esse período que a gente não tem um esporte muito ativo e muito latente. Não estou criticando ninguém, é isso que você falou. Eu acredito muito na Secretaria de Esporte agora, tenho muita confiança no secretário, como sempre tenho em todos. Não, a gente tem que ter, porque não tem como não ter. Né? É difícil, a gente tem que acreditar, né? Ele vai ter que ter a chance de mostrar ou não mostrar. Então, nesse primeiro momento, todas as nossas... voto de confiança. Sim, todos os nossos papos foi muito bom, né? Eu não estou aqui nem puxando o saco nem nada, eu estou dizendo que o anterior também era um cara muito bom, assim, não era um cara que entendia, só que não tem grana, então precisa de ajuda, precisa de ter um pouco mais de dinheiro na secretaria para que ele possa distribuir um pouco mais algumas ações, melhorar os próprios, mas tudo bem. Mas futebol, vocês perguntou futebol, não estou falando de outra modalidade. Precisa acreditar no gestor. Nós não formamos gestores
nesse período que o esporte não foi fomentado. Então, quem hoje discute futebol profissional, futuro de futebol profissional, como um time de futebol profissional deve caminhar, com essas mudanças de legislação do Senado Federal, quem está atento a isso na cidade? Quem discute isso na cidade? Quem está acompanhando os projetos de lei que estão mudando as SAs do futebol? Quem está participando? A De Guarulhos quer virar SA? Não sei, mas eu estou atento. Mas eu sei discutir isso, eu estou preparado para discutir isso com qualquer um. Eu estou preparado para discutir com o mundo de que forma que o futebol vai melhor caminhar para o futuro, para os próximos anos. Porque o futebol mudou, o futebol não é mais o mesmo, a pandemia veio, tirou o público de fora, tem responsabilidade financeira, o fair play financeiro, nós somos punidos se não fizermos ou não pagarmos, os técnicos da primeira divisão não podem mais ser demitidos, tem coisa mudando no futebol. Então o gestor tem que mudar junto. Fica aí o convite aí para as lideranças empresariais da cidade também participarem cada vez mais do esporte, dos times de futebol da cidade. E numa próxima a gente conversa com mais calma aqui, explica um pouco melhor sobre as questões do esporte. Tá bom, Eu quero agradecer vocês e agradecer o Colégio Neonatino que está patrocinando e apoiando a gente na categoria de base. Aí, bonita ter mostrado a camisa. Valeu, Virgílio. Tá certo. É isso aí, 18 horas 46 minutos, um rápido intervalo, a gente já volta.